temos o tema de hoje chamado Uma Vida no Sobrenatural. Repitam todos comigo: uma vida no sobrenatural. Mais uma vez, uma vida no sobrenatural. Quantos querem viver de um modo sobrenatural? Diga, eu quero. Amém? Sobrenatural não é igual aquela série que tem, sobrenatural, né? Não é aquela série que você vai viver assustado, não é essa coisa assim, nessa questão não. Sobrenatural é o padrão de Deus. Amém? O sobrenatural é o padrão de Deus. Deus, Ele é um Deus sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobre é aquilo que está acima. Então, sobrenatural é um padrão de vida acima do natural. Diga, eu quero viver um padrão de vida acima do natural. Amém? Porque, irmãos, olha, viver no natural não é fácil. E não é nem a vontade de Deus. Então, nós precisamos, de fato, viver esse sobrenatural. E olha como é o sobrenatural. Marcos, capítulo 16. Quem já encontrou, diga glória a Deus. A partir do versículo 15 em diante, mas o chave é o 17. Diz bem assim: disse então Jesus: vão ao mundo inteiro e façam o que, amados? E anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será o que, amados? Salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Olha o que ele diz: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Quais são esses sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algum veneno, eles não lhe fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão, que amados, curados. Então, o que é que nós encontramos aqui nos versículos 17 e 18? Nós encontramos aqui nesses dois versículos um padrão de vida sobrenatural. E ele diz que estes sinais, ou seja, essa vida sobrenatural, vai acompanhar, vai seguir aqueles que creem. Então, irmãos, uma vida sobrenatural é possível. Diga comigo, é possível viver no padrão do sobrenatural. Esse foi o padrão de vida que Jesus viveu enquanto ele esteve aqui com os discípulos e com os apóstolos. Jesus, ele viveu um estilo de vida, um padrão sobrenatural. E esse padrão sobrenatural não era porque Jesus, ele estava aqui agindo como Deus. Ele estava aqui na terra como o Filho de Deus. Abra comigo Atos 10, 38 e confira comigo o que diz esse texto de Atos 10, 38. Diz bem assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o que, amados? Com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o que, amados? Fazendo o bem e o que mais? E curando todos os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Observe que a Bíblia não diz que ele fez o que ele fez porque ele era Deus. Não diz que ele curou e libertou e fez o bem porque era Deus. Diz que ele curou, libertou, foi ungido e fez o que era bom e o bem para as pessoas porque Deus era com ele. Ou seja, porque Jesus, ele escolheu viver um padrão sobrenatural. Então nós também precisamos tomar a decisão, fazermos a escolha certa e dizer bem assim: eu quero pautar a minha vida pelo um padrão sobrenatural. Eu quero viver uma vida no sobrenatural. Agora, viver no sobrenatural não quer dizer que você vai viver alienado do mundo. Não é viver alienado do mundo, não é viver
sem saber o que está acontecendo no mundo. Não, de forma nenhuma. Viver o sobrenatural é você mesmo viver no mundo, mas o mundo não vive em você. Disse Jesus em João 17: Pai, eu não oro para que o Senhor os tires do mundo, porque isso não estaria certo, mas eu oro para que você faça o quê? Para que o Senhor os guarde. Amém? Então, por exemplo, se eu tivesse agora aqui uma bisnaga, vamos colocar assim, uma bisnaga que seria uma coisa bem pequena, aqueles frasquinhos de colírio, né? Que é bem pequenininho. E se eu colocasse ele bem fechadinho dentro desse copo, isso significaria que aquela bisnaga, aquele frasquinho de colírio estaria dentro do copo com água, certo? Ele estaria na água. Agora, a água estava nele? Não. Mas ele estaria submerso na água, mas a água não estava nele. É assim que Jesus quer que nós tenhamos essa vida. Você vai viver no mundo, mas o mundo não vai viver em você. Amém? Ele quer que você viva nesse mundo, mas o mundo não vai entrar em você. O mundo não vai viver em você. Por isso que nós podemos viver uma vida no sobrenatural. Ter esse padrão, pautar a minha vida. Eu quero pautar a minha vida, por quê? Porque é a partir daí que as coisas vão acontecer na minha vida. Eu não quero que as coisas aconteçam na minha vida pela força da carne. Eu não quero que as coisas aconteçam na minha vida do modo natural. Mas eu quero que as coisas aconteçam na minha vida a partir do sobrenatural. E eu vou então falar um pouco hoje sobre essas três áreas, mas a ênfase maior vai ser o sobrenatural. Eu quero falar um pouco sobre você viver no natural, viver no carnal ou viver no sobrenatural. Então, se você achar que eu não falei tudo o que seria no natural e nem falei tudo o que seria carnal, é porque a ênfase não está nos dois, mas no último. Então, o último eu quero me aprofundar mais sobre termos uma vida no sobrenatural. Quantos podem dizer, eu quero viver nesse padrão sobrenatural? Então, dentro dessas três formas de viver a vida, de escolher que tipo de vida você quer levar, nós vamos experimentar as consequências, boas ou ruins, assim como iremos colher os frutos da escolha, daquilo que você vai tocar a sua vida. Não, eu quero tocar a minha vida, eu quero de fato viver uma vida no sobrenatural. Então, é isso que você vai viver. Não dá não, eu quero viver realmente de outro jeito. Veja comigo Gálatas capítulo 6, abra comigo por favor sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, vamos entender aqui uma coisa interessante. Gálatas 6, irmão, se eu falar rápido, vocês pensem rápido para me ajudar, amém? Fica mais fácil. Gálatas 6 em diante está escrito: Gálatas 6, 5 em diante, vamos por aqui. Ele diz bem assim, aqui nesse texto, na minha versão NVT, ele diz bem assim: porque cada um de nós é responsável pela própria, o que, amados? A minha diz pela própria conduta, ou seja, pela própria o que? Escolha. Diga, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mais uma vez, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Porque nós ainda costumamos carregar o velho Adão dentro da gente, né? Aquele Adãozinho que sempre bota a culpa em quem? Nos outros. Não, eu vivo assim por causa disso. Eu fiz assim por causa daquilo. Não, eu faço assim, a minha vida não vai bem por causa disso. Então sempre estamos culpando alguém. Mas ele diz, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém zomba de Deus. A pessoa sempre vai colher aquilo que ela, o que, amados? Semear.
Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana vai colher dessa o que, amados? Natureza. E qual é a colheita? Ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito o que, amados? A vida eterna. Amém? Então a palavra aqui está apontando dois caminhos, porque a igreja, Paulo aqui está escrevendo para a igreja, e a igreja, ele não podia mais voltar para que eles pudessem, não, vocês vão escolher viver o natural, porque eles não tinham essa escolha mais, porque eles já eram seres espirituais. Agora, como ser espiritual, eles podiam escolher viver uma vida espiritual no sobrenatural, ou ter uma vida o quê? Carnal. Os irmãos estão entendendo? E conforme fosse a escolha, conforme eles pautassem a sua vida, era isso que eles iriam colher. Então, para vivermos uma vida no sobrenatural, nós temos que dirigir a nossa vida, o nosso coração, todo em torno disso. Não, a cada dia mais eu quero ajustar a minha vida, mas eu vou falar sobre isso mais um pouco à frente. Eu quero primeiro falar sobre o que é essa vida natural. A vida natural é quando tudo gira em torno desse ponto. Tudo gira em torno do ponto natural. Só que, naturalmente falando, todos nós já nascemos nessa condição. Quando um ser humano nasce, ele nasce da maneira o quê? Natural. E ali é um ser o quê? Natural. Ali não é um ser espiritual. Todos nós nascemos como um ser natural. Por isso que em João 3, o Senhor disse para Nicodemos que é necessário que todo ser humano experimente o novo nascimento, porque aquele que nasce da carne do modo natural é o que? É natural, mas aquele que nasce do Espírito, através do novo nascimento, torna-se um ser então o que? Espiritual, e consequentemente com a capacidade, com o poder de experimentar uma vida no sobrenatural. Então ele está mostrando aqui esse padrão. Só que o viver natural não é mais para nós, porque quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós não podemos mais viver uma vida natural, porque isso seria você retroceder na sua fé, porque o homem natural, diz a palavra, que ele não pode agradar a quem? A Deus. A pessoa naturalmente falando, ela não tem nem relacionamento com Deus, pode clamar e Deus de repente por misericórdia pode ouvir o seu clamor, mas não é mais por uma relação de comunhão com Deus, porque a comunhão verdadeira com Deus se dá no âmbito do Espírito, daquela pessoa que nasceu de novo. Então diga comigo, eu não quero viver a base do natural. Uma pessoa que vive na esfera natural é aquela pessoa que tudo na sua vida gira em torno daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, daquilo que ela sente, ou seja, dos seus sentidos. Ela pauta a sua vida sempre pelas coisas naturais. Se está sentindo que uma coisa boa vai acontecer, se alegra. Mas se aquilo que estava sentindo de bom não acontece, entra em crise. Por quê? Porque é baseado nas coisas naturais, né? Então os sentimentos são bastante volúveis. Ora está bem animado, daqui a pouco está muito triste. Ora está chateado, daqui a pouco está de bom humor. Há toda uma alteração de comportamento, porque o homem natural, a pessoa natural, ela vive na esfera do natural. Para Deus realizar algo, para alguém estimular, para a pessoa crer, ela precisa ver, não é assim? Ela quer um sinal, não, tem que ter um sinal para crer, tem que ter alguma coisa para crer, porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, e não consegue entendê-las. Por que não? Porque as coisas do Espírito se discernem como? Espiritualmente. Mas a pessoa natural não consegue aceitar, não consegue entender o mover, as ações do Espírito. Para a pessoa natural,
fazer algumas coisas que aquele que é espiritual faz, parece ser o quê? Loucura. Mas aquele que é espiritual, que sabe que é guiado pelo Espírito, não vive na esfera do natural. Então diga comigo, o natural não é o padrão de Deus para a minha vida. Diga, eu já disse sim para Jesus. O que é que você é hoje? Você hoje é um ser natural? Não, o que é que nós somos? Nós somos um ser espiritual. Diga, eu sou espiritual. Mas você fala assim, pastor, mas eu estou sentindo a minha carne. É porque esse ser espiritual habita em um corpo natural, mas a sua essência, o seu ser verdadeiro é o seu espírito. Amém? Por isso que você é um ser espiritual, porque você nasceu de novo. Agora, se você ainda não nasceu de novo, embora vai ter a oportunidade hoje de experimentar o novo nascimento, mas se você ainda não nasceu de novo, você ainda é um ser natural. Mas por meio do novo nascimento, você vai nascer de novo sobrenaturalmente. Então você se torna um ser espiritual. E é isso que nós somos. Diga, eu sou. Diga, um ser espiritual. Nós temos um fato interessante do homem natural. Vejamos em João capítulo 20. Veja como age uma pessoa naturalmente. João versículo 20. João capítulo 20. Diz bem assim, versículo 24, um dos 12, chamado Tomé, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles então disseram para Tomé, o que foi que os outros disseram para Tomé? Vimos quem? Vimos o Senhor. E qual foi a resposta de Tomé? Ele respondeu, não acreditarei. Senão o que, amados? Se não vi as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. O que era que Tomé estava dizendo aqui? Aqui estava provando que Tomé estava agindo como um homem natural. Porque o que era que ele tinha na mente dele? A imagem de Jesus, o quê? Crucificado. Morreu, crucificado, foi sepultado. Então, para Tomé, Jesus estava morto. Vimos o Senhor ressuscitou? Não. Só creio se eu ver. 8 dias depois, interessante. Jesus já podia aparecer no primeiro, né? Mas 8 dias depois, imagine como ficou a cabeça de Tomé durante esse espaço de quê? De 8 dias. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Diga comigo, muito relevante isso. Muito relevante. Porque se as portas estavam trancadas, por que estavam trancadas? Porque eles estavam com medo, os discípulos, eles estavam com medo, então eles se trancam em uma sala pequena, e ali eles estão com as portas trancadas, e de repente aparece quem? Jesus. Como ele apareceu? Ele veio de fora e passou pelo muro? Ele veio de fora e passou pela porta? Ou ele simplesmente surgiu ali na sala? A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele apareceu. Então isso para Tomé já foi uma prova cabal da ressurreição de quem? De Jesus. Ele já viu ali algo sobrenatural. E o que diz o texto? Jesus surgiu no meio deles e disse o quê? Paz seja com vocês. Disse ele.
Então disse a quem? A Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas o quê? Mas creia. Jesus, ele não só apareceu, como ele constatou até mesmo para os discípulos que ele estava naquele dia quando Tomé disse que não acreditava, porque ele disse exatamente o que Tomé disse naquele dia, e não foi ninguém que contou a Jesus. Ele disse exatamente o que disse Tomé. Então ele ouviu exatamente o que Tomé disse, mas ele não estava ali manifesto. Mas aqui ele estava manifesto para eles. E ele disse para Tomé: não seja incrédulo, mas o que? Mas creia. Diga para o seu irmão, diga: o homem natural, diga, vive na esfera do natural. Essa é a esfera. É aquela pessoa que diz bem assim: rapaz, eu só acredito vendo. E aí quando vê, diz o quê? Eu não acredito. Rapaz, foi mesmo, não acredito não. Não é assim? Mas Tomé não, Tomé creu. E ele disse: meu Senhor, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Tomé, você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Diga: eu sou feliz porque eu sou um desses. Diga: eu creio sem ver. Isso mostra que você é um crente, é uma pessoa espiritual. E Jesus, irmãos, muitas vezes precisa desconstruir coisas da nossa mente. A gente muitas vezes coloca muitas coisas naturais na nossa mente, vai entulhando a nossa mente com coisas naturais, com informações, e o nosso coração muitas vezes vai se tornando um coração duro para crer no agir de Deus sobrenatural. Por isso que eu estou mostrando que você tem uma escolha e você não pode mais retroceder para viver como uma pessoa natural, muito menos como o segundo padrão, que é o padrão carnal. Quem vive uma vida carnal é aquelas pessoas que são entregues aos anseios e os prazeres carnais. Esse é um estilo de vida onde as coisas acontecem por meio da carne. E Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9 diz que aqueles que se inclinam para a carne não podem agradar a quem? A Deus. Diga: eu não quero viver um padrão de vida carnal. Ou seja, esse padrão de vida carnal é aquilo, é aquele tipo de coisa onde as coisas para acontecer na vida da pessoa até acontecem, mas só acontece muitas vezes por causa do braço carnal, da força carnal. E o andar na carne não é um padrão de Deus para os seus filhos. Para os filhos de Deus, o padrão é vivermos pelo Espírito de Deus. Gálatas 5, versículo 1 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, de fato livres e não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. Então nós temos que viver agora essa vida plena e liberta em quem? Em Deus. E não darmos mais lugar para as coisas da carne. Muitas vezes as pessoas que vivem na carne, elas até conseguem as coisas, mas é forçando a barra para acontecer. É forçando a barra para acontecer. É a base de muito sacrifício, de muita luta, de muita dor. E não estou falando que uma vida de fé ou sobrenatural, muitas vezes, não vai exigir sacrifício. Muitas vezes vai exigir sacrifício. Mas outra coisa é a pessoa viver a vida toda sempre à base de muito sacrifício. E às vezes, é como diz a Bíblia, construindo uma casa sobre a areia, é fazendo as coisas da maneira ilegal, é agindo com mentira, com coisa escondida, com coisa errada, com
parada errada, fazendo um monte de coisa errada. Não, mas está dando certo, Deus é comigo, eu estou prosperando, a minha vida está uma bênção. E às vezes não está nada uma bênção, é coisa errada em cima de coisa errada, é coisa errada em cima de coisa errada. E a gente vê muito isso na televisão, quando de repente acontece escândalo, problema, e todo aquele castelo construído sobre a areia faz o quê? Desmorona, vem abaixo. E essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Diga: Deus não quer que o seu povo viva dessa maneira. Então Deus tem para nós um padrão sobrenatural. Aquela pessoa que vive na carne sempre está tendo problemas, com problemas de relacionamento, sempre está brigando com as pessoas, sempre está se indispondo, sempre está criando contenda, sempre está ofendendo as pessoas, porque está na carne. Então, aquele que vive na carne está sempre assim, explodindo, com tudo é problema, é palavrão, é xingamento. E sabe o que acontece? Quem vive na carne, normalmente os relacionamentos vão se acabando. Uma pessoa que vive na carne, quando você olha para ela, você não vê amigos sendo preservados. Quem vive na carne, você sempre vai vendo relacionamentos ficando pelo caminho. Por quê? Porque se indispôs, porque brigou, não resolveu, não pediu perdão, não foi tratada a ofensa, que nada, eu estou certo e pronto, e assim vai vivendo, cheio de razão, cheio de coisa. Só que essa não é a vontade de Deus. Ou, além desse tipo de problemas, com questão de temperamento, de contendas, como diz a Bíblia, sobre as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, as pessoas também, de alguma maneira, essa pessoa que vive na carne, está envolvido com as obras carnais, de impureza, de relacionamento, se é casado extraconjugal, ou se não é casado, praticando fornicação, e como se tudo estivesse bem, correto e normal, porque vive na esfera da carne. Diga comigo: quem vive na carne não agrada a Deus. Abra comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, olha o que ele diz agora aqui, versículo 16: por isso digo, deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Gálatas 5:16: e assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto ao que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Que lei aqui? A lei da carne. Então, Paulo aqui está falando sobre a lei do Espírito de vida e a lei da carne. Então, nós não podemos deixar que a carne nos governe, porque a carne sempre vai querer inclinar, e a palavra diz que é uma força, que essas forças estão em oposição o tempo inteiro. Não é assim? Não é assim? Sempre o tempo inteiro. Muitas vezes, se você der lugar, você vai entrar na carne o tempo todo. Mas por isso que a chamada de hoje é para vivermos uma vida no sobrenatural, porque é bem melhor viver assim, irmãos. Amém? E não nos prendermos com as obras da carne, porque quem vive baseado pelas obras da carne não vive feliz, não vive em paz, não vive em comunhão com Deus, não desfruta de um bem-estar familiar, não tem um bem-estar entre amigos. Quem vive na carne está sempre se metendo em confusão. Diga: eu não quero isso para a minha vida. E o que é que nós queremos então?
Terceiro ponto agora, nós queremos uma vida no sobrenatural. Diga comigo, eu quero ter a vida sobrenatural como um estilo de vida. É a partir daqui onde tudo começa ou recomeça na sua vida. Eu digo começa porque muitas vezes nós começamos processos novos na vida. Outras vezes nós recomeçamos processos na vida. Às vezes não é um processo novo, mas é um recomeço na vida. Ou outras vezes você está passando por uma situação em que você vai iniciar um novo ciclo na sua vida, um novo processo. E não tem coisa melhor do que você começar um processo ou reiniciar um processo fazendo as coisas de modo sobrenatural. Diga, eu quero viver assim. É nesse modo sobrenatural onde as coisas se movem ou até onde elas param, porque muitas vezes o Espírito Santo ele nos inspira, ele nos encoraja para a gente se mover, para a gente fazer, tomar iniciativa, não é assim? E outras vezes ele puxa o freio de mão, ele fala, não faça agora, não vá agora, não inicie agora, não tome essa decisão agora, não abra agora, não faça isso agora, não venda agora, não compre agora. Ele nos traz um freio de mão. E quando a gente atenta, observa essa direção, esse alerta, essa palavra do Senhor, é porque Ele sempre está preservando a nossa vida. Por isso que o homem espiritual que pauta a sua vida por esse padrão sobrenatural, ele sabe a hora certa de começar e parar, iniciar ou reiniciar, avançar ou às vezes tem que fazer o quê? Que recuar. Aquele que vive uma vida sobrenatural, as coisas se consolidam, elas se expandem e elas crescem. Diga, eu quero viver nesse sobrenatural. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus ele estava cheio do Espírito, e assim que ele foi cheio do Espírito, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi levado pelo Espírito para onde, amados? Para o deserto, aonde lá ele foi tentado por quem? Pelo diabo. E após 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo no deserto, e agora eu não sei se o diabo tentou durante os 40 dias ou se foi por um dia todo aquele processo de tentação, ou se aquele processo foi por alguns dias, mas eu sei que durante os 40 dias em que ele esteve no deserto, em que Jesus ali esteve orando e tendo comunhão com o Pai, e nesse tempo em que ele recebeu aquela tentação, os ataques do diabo, tudo aquilo não tornou Jesus mais fraco, mas tornou Jesus mais forte, porque no versículo 14 diz que assim que ele sai do deserto, diz que Jesus ele sai, vai para Galileia no poder do Espírito. E você já parou para pensar quantas pessoas elas falam quando estão no deserto, elas estão fracas? Eu estou passando por um deserto na minha vida, eu estou tão fraco. Eu estou passando por um deserto na minha vida, eu estou tão desanimado. Mas não é para ser assim. Não foi assim para Jesus. O deserto não fragilizou Jesus. Diga comigo, os desertos da vida não podem me fragilizar. Não pode. Porque é no deserto que, mesmo no deserto, nós estreitamos mais ainda nossa comunhão com Deus. Inclusive agora, desde o dia 12 de abril, estamos aqui na igreja com esse propósito de até o dia 12 de maio, com 30 dias de oração e jejum. 30 dias buscando, 30 dias orando, 30 dias meditando, 30 dias renovando, 30 dias. E como é que você está nesse tempo?
Ah, pastor, eu estou tão fraco, eu estou com esse jejum, eu estou tão fraco, estou tão desanimada. Não, pelo contrário, nesse tempo eu quero estar voando mais alto. Nesse tempo de jejum, eu quero estar mais aguçado ainda. Eu quero que o meu espírito esteja mais perceptivo ainda com as coisas de Deus. Observe que o diabo foi tentar Jesus e não encontrou nos lábios de Jesus murmuração. O diabo foi tentar Jesus, mas ele não conseguiu seduzir Jesus com as riquezas do mundo. O diabo foi tentar Jesus oferecendo para ele provisão, mas ele mostrou que ele confiava na provisão de quem? De Deus. Jesus nem colocou em negociação nada, ele estava firme, convicto, seguro e tendo sempre uma palavra nos seus lábios. Por quê? Porque ele pautava a sua vida pelo padrão espiritual e vivia no sobrenatural. Diga, eu quero viver esse padrão na minha vida. E qual é o fator que é o gatilho, digamos assim, que ativa diariamente uma vida no modo sobrenatural? É a oração, irmãos. É a oração. Qualquer tipo de oração tem o seu valor, mas sobretudo a oração em outras línguas. Todo cristão, toda aquela pessoa que já nasceu de novo, devia ansiar pelo batismo no Espírito Santo, pelo poder, pela capacidade de receber o revestimento de poder para falar em outras línguas, porque a palavra diz que aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em outras línguas ninguém entende, mas quem é que entende? Deus entende. Então o falar em outras línguas é um modo que nos faz entrar instantaneamente no sobrenatural. Tem muitas coisas na minha vida que acontecem a partir de tempos orando em línguas. Eu tenho na minha mente assim lembranças e mais lembranças de tantas situações em que eu estava encurralado para tomar uma decisão, de situações em que eu estava pressionado para tomar uma decisão, e foi a oração em línguas que nos trouxe a direção. Às vezes orando em línguas, não era orando em línguas naquele manto, no mistério, num ciclo de poder, não, orando simplesmente, às vezes dirigindo, às vezes fazendo alguma coisa e orando em línguas, o Espírito Santo começa a inspirar e trazer direção. Eu já contei aqui, eu já recebi palavra de sabedoria para a minha vida que me protegeu e protegeu a minha família através de uma pequena oração, de um pequeno grupo orando em outras línguas. E de repente, enquanto uma pessoa estava orando, o Senhor me deu a interpretação daquelas línguas, e aquilo trouxe para a minha vida uma decisão que foi relevante para o meu futuro ministerial. Então a oração em outras línguas é essa chave que ativa para todos nós diariamente. E às vezes tem cristãos que dizem assim: você já fala em outras línguas? Não. Quer receber o revestimento? Agora não. Eu acredito que é porque não sabe o que é. Porque um ser que nasceu de novo, ele deve muito ansiar receber o revestimento de poder. Amém? Porque é o que nos cria nessa conexão direta. Irmãos, quando você começa o seu dia orando, abençoando, declarando, ministrando para o Senhor, ainda que não seja até mesmo orando em línguas, mas se você começa o seu dia orando, acionando esse poder sobrenatural, em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, irmãos, é como se você fosse se conectando. Não é assim? Não é assim? Quando você acorda, ou quando acorda e liga o celular, ou quando acorda e já pega, porque hoje a gente nem desliga mais o celular para dormir. O meu eu coloco sempre em modo avião. E quando eu levanto de manhã cedo, eu vou lá e tiro o telefone de modo avião. E às vezes demora um pouquinho para ele sair do modo avião e pegar a rede, porque morando na Barra agora o sinal não é muito bom lá para Claro.
E às vezes demora um pouquinho para poder pegar a rede de casa, o Wi-Fi. E eu estou fazendo uma coisa e outra, ele ainda está assim. Mas na hora em que ele conecta-se com o sinal Wi-Fi, e quem mandou mensagem para mim à noite, de manhã, começa a entrar tudo, né? Começa a vir as mensagens, e-mails chegando, informações chegando, porque houve a conexão. E assim é a oração para o cristão. É esse fator que ativa essa conexão. Quando você começa a orar, a falar com Deus, a adorar, a ter comunhão com Deus, você vai despertando, vai fazendo uma coisa e outra, mas você está ali falando, está em comunhão, está falando com Deus. É como se o sinal estivesse ali procurando, o radar estivesse girando, e você está em comunhão, está falando com Deus, não está sentindo nada, está ali fazendo sem sentir, sem ser aquela coisa, mas você está fazendo, daqui a pouco há essa conexão perfeita, e você começa a receber graça, refrigério, paz, direção, renovação, alegria. Deus começa a trazer coisas para você. Faça isso, fale com fulano, fale com tal pessoa, essa é uma chave para você. Mande uma mensagem, fale isso, transmita isso para alguém. Ontem mesmo o Senhor me trouxe algumas chaves, algumas palavras ontem para algumas pessoas aqui da igreja, enquanto eu estava orando, fazendo alguma coisa, e o Senhor começa a me trazer uma lembrança. Eu comecei a escrever para algumas pessoas da igreja palavras específicas que o Senhor foi trazendo, e não foi uma coisa que brotou aqui da cabeça, veio daqui de dentro. Então, quando você ativa esse modo sobrenatural por meio da oração, você passa a ter um outro padrão. Diga: eu quero esse padrão para a minha vida. Diga: eu quero esse padrão para a minha vida. E aí muitas vezes até é um dia mau, é aquele dia mau que chega para você, porque a palavra diz que todos nós passamos pelo dia mau. E muitas vezes é aquele dia onde você vai receber a notícia ruim, porque Deus já sabe de antemão do que vai acontecer. Eu tive uma experiência dessa em 2006. Eu estava em Feira de Santana, fui pregar, e durante aquela manhã eu acordei com aquele sentimento de fazer jejum e não comer, mesmo indo pregar de manhã. E eu passei aquela manhã inquieto, orando em outras línguas, fui pregar, orando em línguas, e era o Espírito Santo me preparando. Quando eu cheguei na casa do pastor, depois do culto, depois que fomos almoçar na rua, eu recebi o telefonema da morte do meu tio, que tinha virado o caminhão e tinha morrido em Minas Gerais. E ali seria uma notícia que naturalmente iria muito me abalar, mas não conseguiu me abalar, porque o Espírito Santo já havia ministrado graça para a minha vida antes. E a palavra diz em Hebreus 4,16, que quando nós nos achegamos a Deus em comunhão e oração, nós receberemos graça, e essa graça vai nos ajudar em um momento oportuno. Não diz que a graça pode ser o momento oportuno, pode ser naquela hora ou não, pode ser dias depois, semanas depois ou meses depois. E quando aquilo acontecer, fala: rapaz, isso aconteceu na minha vida, mas eu estou em paz, eu estou bem. Como você está bem? Eu estou em paz, a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo já ministrou graça para o seu coração. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo, você não vai entrar em desânimo. A palavra diz em Isaías capítulo 40, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam como águias, eles cansam e não se fadigam, eles correm e não ficam exaustos, porque o Senhor renova as nossas forças. É assim que a palavra diz, para aquele que vive no modo sobrenatural. Aquele que está vivendo no sobrenatural não é tomado por irritação quando as coisas não acontecem. A sua alma não fica detonada porque está demorando. Não, ele está consciente, está demorando, mas eu sei que Deus está trabalhando e algo está acontecendo.
É como eu digo sempre, é como se estivesse escalando uma montanha. É como Abraão com Isaac subindo e falando: Deus proverá, Deus proverá. Cadê, pai? Está aqui a lenha, está aqui o animal. Deus proverá, Deus vai prover o animal, meu filho. Deus proverá. E você muitas vezes está subindo a montanha, não está vendo nada, mas os seus lábios têm a confissão da fé. Eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, é pelo que creio. O justo vive pela fé. Então você está orando, está acionando a fé. Irmãos, esse é o padrão de Deus sobrenatural. As nossas decisões são decisões guiadas pelo Espírito. Não vou me apressar. Eu não vou decidir pela pressão. Eu quero que Deus fale comigo. Se tem uma coisa que o pastor Eli, que ministrou aqui semana passada, de todas as influências que ele teve na minha vida, a mais predominante delas foi sobre ser um homem que aprende a ouvir de Deus e esperar Deus falar. Eu lembro de muitas ocasiões na vida que o pastor Eli sempre dizia assim: Jairzinho, precisamos ouvir Deus falar. O pastor Eli trabalhou por anos no INSS. Aqui, quando era aqui a sede, aqui no final da avenida ali, na Carlos Firmo, quando era ali o INSS, o pastor Eli trabalhou por anos lá. E as pessoas diziam para ele: Eli não lembra disso. Falava: Eli, você tem que sair do trabalho, tem que ir para o ministério, viver no ministério, sai do seu trabalho, rapaz, e vá para o ministério, vá trabalhar com o prédio Flu, que eram muitas vozes dizendo para Eli, dizendo: não, Deus não falou comigo não, eu vou continuar no meu trabalho, e vou continuar servindo a Deus. Não, Deus não falou comigo não, eu vou continuar no meu trabalho, e vou continuar servindo a Deus. E um dia, Eli recebeu uma profecia, e a profecia que ele recebeu dizia que ele tinha que sair do barco. E nós, como seus amigos, até interpretamos que o sair do barco seria sair do trabalho dele. E ele disse: não, eu não estou entendendo o que é assim. A minha interpretação não é que eu tenho que sair do meu trabalho, eu tenho que sair da minha zona de conforto, mas não do meu trabalho. Eu preciso trabalhar mais para Deus. E ele continuou no INSS até que se aposentou. E hoje ele é um homem aposentado federal do INSS e vive integralmente para a obra de Deus. Deixou de fazer? Creio que não. Está fazendo o que tem que fazer? Creio que sim. Como você está pautando a sua vida? De um modo natural, retroagindo, retrocedendo, aliás? Está pautando a sua vida de um modo carnal? Ou você está pautando a sua vida do modo espiritual? Como disse Zacarias 4:6, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Diga: eu quero seguir o Espírito Santo. Diga: eu quero seguir o Espírito Santo. Seguir o Espírito Santo é viver uma vida de fé, de milagres, de provisão, de proteção, de graça, de favor, de paz. Seguir o Espírito Santo. Nós já aprendemos aqui na igreja que o Espírito Santo ele veio para ser o nosso guia, o nosso ajudador. Mas o Espírito Santo ele não vai forçar a barra. Se você decide bancar e não tomar iniciativa na vida, o Espírito Santo ele não vai arrastar você. Ele pode alertar você, ele pode falar com você interiormente, ou falar com você através de uma pregação, através de um conselho de um amigo, através de uma palavra até profética, para ver se ainda consegue alcançar o seu coração. Mas se você não quer sair da onde você se encontra, achando que está tudo bem, você vai continuar assim e ele não vai fazer nada, porque ele é apenas, e não é apenas diminuindo o seu valor, mas é falando da sua a extensão de ação, limitando a sua ação. Ele é apenas o ajudador. Ele não é aquele que veio para fazer tudo, ele veio para nos ajudar. O tudo,
A parte mais difícil, mais pesada, Jesus já fez na minha vida e na sua. A parte mais leve agora, que é nos guiar, o Espírito Santo está pronto para fazer. Ele diz que Ele é como um amigo, que está em stand-by. Você sabe o que é você ter alguém em stand-by? Você sabe o que é o modo stand-by? Quem sabe o que é o modo stand-by? Levante a mão, quem sabe o que é o modo stand-by? A sua televisão, você saiu de casa e certamente ela ficou no modo stand-by. Ela está lá ligada na tomada, com aquela luz vermelha, mas ela está com a imagem inativa. Então ela está em modo que? Stand-by. Então quando você voltar para casa, sentar, se for ligar ainda hoje, é só clicar e ela vai o quê? Entrar em ação. Esse é o modo stand-by. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, como se estivesse no modo stand-by. Ou seja, pronto e disponível para ser acionado. É maravilhoso isso ou não? Quem aqui tem amigos que você sabe que se você acionar na sua vida vai ser tiro e queda? Você tem pessoas assim na sua vida? Rapaz, se eu acionar essa pessoa, eu sei que essa pessoa vai me responder na mesma hora. Mesmo você sabendo disso, isso pode não acontecer. Sim ou não? Por vários fatores. De repente a pessoa pode querer lhe ajudar, mas no que você precisa ela não pode lhe ajudar. De repente a pessoa pode e você quer, mas você não conseguiu conexão com essa pessoa, não é assim? Não conseguiu falar, não conseguiu ver, não conseguiu atender a ligação, você não conseguiu localizar, não é assim? E por causa disso não teve como ela lhe atender. Mas para o Espírito Santo não existe restrição. E Ele quer, Ele pode e está pronto para nos atender a qualquer hora, em qualquer situação. Se você se meteu em encrencas, Ele está pronto a ajudar você a sair das encrencas. Se tomou decisões erradas, Ele está pronto a ajudar você a sair do emaranhado. Eu já estive emaranhado na minha vida e eu sei quão complexo é sair, mas como também o Espírito Santo tem uma maneira sobrenatural de nos tirar dos caminhos complexos, naturalmente difíceis de sair. Ele sabe como fazer as coisas, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como criar oportunidades, como criar conexões, Ele sabe como aproximar pessoas, como colocar pessoas no seu caminho, pessoas certas, chaves, que serão bênção para você. Isso é uma vida no sobrenatural, mas infelizmente as pessoas escolhem, às vezes, viver de outro modo. Eu tenho procurado pautar a minha vida por esse princípio, e como seu pastor é o que eu quero para você também. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.